Amados, quero lhe convidar a abrir sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 8. Queremos meditar ali a partir do versículo 9. O tema dessa mensagem hoje eu vou chamar de a grande notícia. Diga assim, a grande notícia. O Evangelho é a grande notícia e tem algo aqui nessa história que é uma grande notícia para nós. Atos, está na NVI? Tá. Atos capítulo 8, versículo 9 em diante, diz assim: um homem chamado Simão vinha praticando feitiçaria durante algum tempo naquela cidade, impressionando todo o povo da região de Samaria. Ele se dizia muito importante, e todo o povo, do mais simples ao mais rico, dava-lhe atenção e exclamava: este homem é o poder divino, conhecido como grande poder. Eles o seguiam, pois ele o havia iludido com a sua mágica durante muito tempo. No entanto, quando Filipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus e do nome do Senhor Jesus Cristo, creram nele e foram batizados tanto os homens como mulheres. O próprio Simão também creu e foi batizado, e seguia a Filipe por toda a parte, observando, maravilhado, os grandes sinais e milagres que eram realizados. Os apóstolos em Jerusalém, ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Estes, ao chegarem, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo. Versículo 16. Pois o Espírito Santo ainda não havia descido sobre nenhum deles. Tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então Pedro e João lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Vendo Simão que o Espírito Santo era dado com a imposição de mão dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro e disse: deem-me também esse poder, para que a pessoa sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro respondeu: pereça com você o seu dinheiro. Você pensa que pode comprar o dom de Deus com dinheiro? Você não tem parte nem direito algum neste ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Arrependa-se dessa maldade e ore ao Senhor. Talvez Ele perdoe tal pensamento do seu coração. Pois vejo que você está cheio de amargura e preso pelo pecado. Simão, porém, respondeu: orem vocês ao Senhor por mim, para que não me aconteça nada do que vocês disseram. Tendo testemunhado e proclamado a palavra do Senhor, Pedro e João voltaram a Jerusalém, pregando o evangelho em muitos povoados samaritanos. Amém? Vamos orar? Pai, nós queremos te agradecer pela sua palavra, pelo privilégio que o Senhor nos dá de meditarmos nas tuas escrituras, Senhor. Deus, que essa noite o Senhor fale conosco, Senhor. Transforma a nossa vida através da sua palavra. Que a palavra essa palavra seja lançada e seja como uma semente que germine no coração de cada um de nós e produza transformação. Pai, muda a nossa mente, muda a nossa forma de pensar através da sua palavra, Pai. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Estamos em Atos capítulo 8. Nós temos que entender que Atos 8 aqui registra o primeiro movimento de expansão da igreja. A gente viu até o 7. A igreja estava em Jerusalém ainda. Toda a história do que a gente estudou até agora é a igreja lá em Jerusalém. Mas agora estão seguindo a ordem de Jesus. Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. E a igreja começa a expandir. A fé cristã começa a se mover. No capítulo 7, tem o martírio de Estevão. O pastor Emerson pregou esses dias. Foi apedrejado aqui e tal. Depois da perseguição de Estevão, do apedrejamento de Estevão, da morte de Estevão, desencadeia-se em Jerusalém uma perseguição aos cristãos. Os líderes da cidade, os religiosos, veem que aquilo é interessante, que o povo meio que gostou daquilo, e eles começam a perseguir os cristãos, e os cristãos agora são, além de perseguidos, eles se espalham, fogem de Jerusalém. A maioria dos cristãos fogem, se espalham por vários lugares da Judéia, da Palestina, e vão até Samaria. E aonde eles vão? Aonde esses irmãos lá de Jerusalém, perseguidos, vão? Eles vão pregando o evangelho. Eles não vão como agente secreto, eles vão, continuam pregando o evangelho, até que esse evangelho chega à região de Samaria. E chega através de um homem, um dos diáconos, ali um daqueles 7 que foram escolhidos, chamado Filipe. Versículo 9, ele diz assim: um homem chamado Simão vinha praticando feitiçaria durante algum tempo naquela cidade, impressionando todo o povo de Samaria, e ele se dizia muito importante. Naquela cidade, naquela região, tinha esse mágico ali. E aqui nesse texto, ele está mostrando que ocorre uma ruptura. Ocorreu uma quebra. Eles saem da fronteira de apenas pregar aos judeus
aos israelitas e começa a pregar aos samaritanos. Começa uma barreira de etnia que começa a ser quebrada. O evangelho é pregado agora não apenas a judeus, mas a todos os povos. Agora, de retorno para Jerusalém, o texto que a gente leu fala que Pedro e João vão até lá. Depois, quando eles retornam, eles também começam a pregar nas cidades dos samaritanos, tanto na ida como na volta. O capítulo 7, que já foi estudado aqui, que fala dessa ruptura, do que aconteceu com o Estevão ali, aquele apedrejamento e tudo aquilo. Se você olhar com bastante calma, ali o que acontece no capítulo 7 é uma quebra, é uma ruptura de todo o sistema de tradição judaica, da religião judaica. Aquilo que Estevão, o acontecimento de Estevão não foi um simples, mais um ali que foi apedrejado. Não, era algo que estava exemplificando toda uma ruptura do cristianismo com o judaísmo, porque até então muitos viam os cristãos como uma seita, como um braço, como algo que vinha de dentro do judaísmo. E aqui não. Estevão, não sei se vocês lembram, a mensagem de Estevão lá, ele está diante do sinédrio, preso, e aí ele começa a fazer sua defesa. E ele fala assim, entre outras coisas que ele fala, o Deus Altíssimo, vai lá desde Abraão, ele começa a falar, ele fala, o Deus Altíssimo não habita em casa feita por mãos de homens. Ele diz assim, o que ele estava falando? Deus Altíssimo não habita em casas feitas por meio da mão de homens. Deus não habita no templo de Jerusalém, no templo de Salomão. Ele estava dizendo assim, Deus não habita no templo. Ele estava dizendo, essa história do templo está ultrapassado. Aquele templo, esse templo de Jerusalém de vocês aqui, é um templo, é um lugar ultrapassado. Ele é ultrapassado como centro da religiosidade, da manifestação divina. Deus não se manifesta mais lá no templo, como centro de manifestação. O que Estevão estava dizendo ali, ele estava quebrando todos os conceitos do judaísmo. Ele estava dizendo, Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. E a centralidade do templo era importante para o culto deles. Ele começa, por isso que eles falam que a acusação contra ele era que ele estava falando contra Moisés, a lei e o templo. Esse homem é preso aqui, está diante de nós, porque ele tem falado contra Moisés, mente, né? Contra Moisés, contra o templo e contra a lei. E toda a estrutura religiosa do judaísmo, que era a religião dos judeus, era baseada nessas três coisas. Deus se revelou através de Moisés, concebeu a lei a Moisés, estabeleceu o povo hebreu, e agora nós, hebreus, temos uma relação de obrigações com Deus baseadas na lei. Obrigações que eles mesmos nunca conseguiram cumprir. E Deus, sabendo que eles não conseguiriam cumprir todas as obrigações que eles teriam, Deus dá para esse povo, Deus provê para esse povo o quê? Um sistema de sacrifícios. Um sistema sacrificial religioso. O que eles fazem? O que Deus ordena que eles fizessem ali? Ali no templo, os sacerdotes sacrificavam animais em oferta a Deus para que o povo que não era capaz de cumprir todas as ordens da lei fosse perdoado. Você cometia alguma transgressão, eram sacrificados animais, os sacerdotes sacrificavam animais para você, para que você fosse perdoado da sua transgressão. E aí Deus não derramasse a sua ira sobre você. Amém? Lembra? Estamos revisando o que é a história do Velho Testamento. Pelo contrário, você agora ia ser agraciado por Deus, porque você fez um sacrifício. E agora, por causa daquele sacrifício, você poderia ser abençoado por Deus. Então essa estrutura religiosa estava tudo certinha, tudo encaixava. Havia um Deus Altíssimo, que escolheu se revelar através de um homem, Moisés, e através desse homem Deus disse, se vocês querem escapar da minha ira, e vocês querem receber o favor de Deus sobre a vida de vocês, aqui estão algumas condições para vocês. E aqui está a lei, o Pentateuco, a lei. Obedeçam e vocês não vão ser castigados. Obedeçam a lei e vocês serão abençoados. Era uma... E aí o que acontece? Não demora muito, o povo começa a perceber que eles não eram capazes de obedecer a lei totalmente. Porque se você quebrasse um ponto da lei,
Você quebrava toda a lei. Então era como se Deus dissesse, olha, eu já sei que vocês não vão ser capazes de cumprir toda a lei. Então vamos fazer o seguinte, de tempos em tempos, você traz um sacrifício de animais, o sacerdote oferece sacrifício, o sangue é derramado, e esse sangue derramado aplaca, minimiza a minha ira, e eu não castigo vocês pelos seus pecados. Além disso, quando vocês oferecerem esse sacrifício, vocês vão fazer o quê? Vocês vão conquistar o meu favor, e eu abençoo vocês. Mas assim por milênios, por anos, por centenas de anos, o povo de Israel viveu. Essa era a estrutura religiosa do povo judeu, revelada através da tradição do judaísmo deles. Só que essa também é a estrutura religiosa de praticamente todas as tradições religiosas. Todas as religiões se baseiam nisso. A mentalidade, diga-se a mentalidade da religião é essa. Agora não sei repetir. Um ser superior que pode nos destruir ou pode nos abençoar. A religião diz isso. Se eu e você fizermos o que esse ser superior gosta, ele nos abençoa. E se fizermos o que ele não gosta, ele amaldiçoa, ele nos destrói. Então o que a gente vai fazer? Nós vamos trazer ofertas. Vamos fazer ofertas para ele, porque a gente não consegue fazer tudo o que ele gosta. Então vamos trazer sacrifícios, trazer ofertas, e a gente não consegue fazer tudo aquilo, e também não conseguimos deixar de fazer o que ele não gosta. Tem coisas que ele não gosta e a gente não consegue parar de fazer. Então vamos fazer alguns sacrifícios, algumas ofertas, vamos deixar ele satisfeito e ele não vai ficar irado com a gente. Tá certo? Então o que nós fazemos? O que eles faziam? Construir uma relação de obrigações e sacrifícios. Obrigações e sacrifícios. O que é isso? O que isso está falando? Isso é estrutura religiosa. Diga, estrutura religiosa. Uma relação de obrigação e sacrifício. Eu tenho uma obrigação, sacrifício, faço lá o sacrifício e tal, e vai. Aí vem Estevão. Estevão está lá diante do Sinédrio, discursando, cheio de acusações contra ele, e ele chuta o pau da barraca. Ele está dizendo assim, acabou tudo isso. Acabou isso, tudo isso é passado, isso ficou para trás, ficou obsoleto, foi destruído na pessoa de quem? De Jesus. Não precisa mais disso. E ele começa a falar, agora nós não buscamos mais Deus num lugar. Você não busca Deus num lugar. Você não busca mais Deus num templo. Você não busca Deus mais num dia, no sábado, para fazer aquilo que é certo. O culto deles era no sábado, né? Para fazer aquilo que é certo, que é o culto, que no caso deles o sacrifício de animais. Estevão estava dizendo, nós agora não nos relacionamos mais com Deus através da lei. Nós nos relacionamos com Deus através de Jesus Cristo. Ele estava dizendo o seguinte, Moisés, resumindo a história de Estevão ali, Estevão estava dizendo, Moisés passou, ficou para trás. Surgiu alguém maior que Moisés. Quem? Jesus. Agora ele está dizendo, agora nós não buscamos mais a Deus nessa estrutura de religião que os judeus criaram no judaísmo. Agora nós nos relacionamos com Deus através de quem? Da pessoa de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Nós nos relacionamos com Deus através do sacrifício dele na cruz, da sua ressurreição, da ressurreição de Cristo. Quando ele diz isso, os caras não aguentam mais, sacam ele para fora do sinédrio, lançam ao chão e apedrejam. O cara morre apedrejado, morre com pedras. E ainda durante a sua morte, ele é sendo apedrejado, ele fala assim, Senhor, não imputes a eles esses pecados, eles não estão sabendo o que estão fazendo. Ele ora pelos caras que estavam matando ele. Mas ele estava dizendo assim, Moisés não vale mais. Ele estava dizendo assim, templo, lá de Jerusalém, não precisa mais. Sacrifício de animais? Ixi, muito menos. Ou alguém aqui sacrifica animal ainda? Sacerdote? Desnecessário. Guardar o sábado? Também é desnecessário. Por quê? Porque desmontou tudo. Em Jesus, tudo desmontou. Mas então agora, como é que a gente faz para se aproximar de Deus? Porque antes, eu sabia. Eu chego para o sacerdote, levo o sacrifício, vou no templo, vou no sábado. Mas e agora? Como a gente faz
para se aproximar de Deus? Agora, diga assim, agora é Jesus. Agora, para se aproximar de Deus, a gente invoca a Deus através do nome de Jesus. Onde? Qualquer lugar. Em casa, no trabalho, onde a gente estiver. A gente não vai mais sacrificar animal, que era o culto que eles faziam. O que a gente faz agora? Tudo, diga tudo. A gente come para Ele, a gente bebe para Ele, a gente joga bola para Ele, a gente trabalha para Ele, a gente estuda para Ele, a gente canta para Ele. Tudo que a gente faz é para Ele. Não mais sacrifício de animal que a gente faz, tudo é para Ele. Mas quem é que vai fazer isso tudo para nós? Porque antes eu fazia o sacrifício, ele levava para o sacerdote. Alguém fazia o culto por mim. Eu terceirizava. Agora não. Quem vai fazer isso por mim? Você mesmo. Não precisa mais ninguém fazer por vocês. Não precisa ninguém fazer por mim. Jesus já fez. Agora vocês fazem. É você direto com Deus. Mas isso rompe as tradições do judaísmo. Aquilo que Estevão faz ali é algo profundo. O que ele fala, aquele discurso, esse final de semana eu estava dando aula de Atos aqui no Rogate, e aí a gente viu o filme de Atos completo e a gente discutiu muito sobre isso, sobre essa história do Estevão ali. Se parar para observar todo aquele discurso, o que envolve. Agora, eles estão livres. Eles estão livres de ir no dia certo, no lugar certo, fazer a coisa certa, por meio das pessoas certas. E não precisavam mais do sábado. O sábado é o dia do Senhor. No templo, com o sacerdote, com sacrifícios. Acabou todo esse negócio. Pereceu tudo isso. Agora o que é? Agora é só pedir, Deus, tenha misericórdia de mim. Deus, pelo nome do teu Filho Jesus Cristo, tenha misericórdia de mim. Você entra diante de Deus, tem livre acesso. Eles quebraram, eles destruíram desmontou toda a estrutura religiosa, aquele discurso de Estevão, destrói tudo aquilo que era religião na cabeça deles ali. Não parece ser uma boa notícia isso? Mas para eles não foi. O que aconteceu? Pedra no Estevão. E aí o que acontece? Ele foi apedrejado e todo mundo que concordava com aquela mensagem, que eram os cristãos, começaram a ser perseguidos. Todo mundo tem que começar a fugir de Jerusalém, porque o Sinédrio está perseguindo os outros Estevão que tinha por lá. E a perseguição começa e eles fogem para Samaria. Quando eles fogem, muitos fogem para outros lugares, muitos fogem para Samaria, essa região da Samaria. Quando o evangelho chega lá, Felipe é um desses que está lá e foge para Samaria. Quando ele está lá em Samaria, um feiticeiro se converte. Um mágico. O versículo ali diz que, acho que era o 9, né? Que dizia que um mágico, um feiticeiro, Simão, se converte. E será que ele se converte mesmo? Ele parece... Um homem chamado Simão vinha praticando feitiçaria durante algum tempo naquela cidade, impressionando todo o povo de Samaria. Ele se dizia muito importante. Versículo 13, abre o 13 para mim, diz assim: e o próprio Simão, o evangelho começa a crescer, Filipe começa a pregar, Deus começa a agir, e o próprio Simão também creu e foi batizado. Ele se converte, ele crê, foi batizado, seguiu Filipe por toda parte, observando maravilhado os sinais e milagres que eram realizados. Olha, ele creu, foi batizado, foi discipulado, porque ele começou a andar com Filipe por toda parte, né? Diz o versículo ali. E tudo isso escorreu aonde? Uma igreja do reteté, do fogo, do Pentecoste, do sapatinho de fogo. Porque diz assim, e grandes sinais e milagres eram realizados. Tinha tudo isso. Gente, o cara se converteu no lugar certo, andou com pessoas certas. Mas parece, se você ler bem a história que a gente vai fazer hoje, que ele não se converteu direito. Que ficou um negócio meio manco, ficou um negócio meio atravessado. Ele creu, foi batizado, foi discipulado, viu o poder de Deus em ação. E o que aconteceu com ele? Quem que ele era? Simão era um mágico. Um feiticeiro. E o que feiticeiro faz? Feitiçaria. Oh. Puxa, então tá. O que é a feitiçaria? O que é lidar com a feitiçaria? Um feiticeiro faz, ele manipula poderes espirituais. Às vezes não engana, às vezes ele usa poderes espirituais. Você acha que o diabo não faz também?
Tanto é que aquela cidade, acho que no 9, né? Diz assim que aquele povo... não, acho que no versículo seguinte, 13, 14, veja. Não, veja o 10, volta para o 10, 10. O povo dizia, e este homem, olha o que o povo dizia, este homem é o poder divino, conhecido como grande poder. O povo achava esse cara, o título dele era o grande poder, poder divino. O cara se achava o vice-deus. E aí esse feiticeiro chamado Simão, quando vê Felipe, e ele vê que Felipe tem autoridade em nome de Jesus sobre aqueles espíritos imundos, sobre aqueles poderes que ele, Simão, manipulava, ele vê que Felipe tem poder sobre aqueles espíritos que ele manipulava. Ele fala, poxa, esse cara tem mais poder do que eu. Esse tal de Jesus é poderoso mesmo sobre todos os espíritos. Ele diz assim, um homem chamado Simão vinha praticando feitiçaria durante algum tempo naquela cidade, impressionando o povo. E aí eles, admirados. Mas aí ele diz assim, ele vê que o que Felipe fazia, ele se achava poderoso. Se eu sou poderoso, manipulando esses espíritos, tal. E esse Felipe vem aqui e põe esses espíritos para correr. Esse Jesus é poderoso. Esse negócio é de verdade, esse negócio é poder para valer, eu quero esse poder. Aí quando ele descobre que tem um poder acima daquilo que ele possuía, daquilo que ele conhecia, ele diz, eu quero esse poder. E aí ele vai atrás de Felipe. Talvez um dia ele vai numa campanha, Felipe está pregando lá, e aí o Felipe faz um apelo, e ele vai e aceita Jesus, talvez foi o primeiro da fila a aceitar Jesus lá, se converte, vai para a integração, vai para a classe de novos convertidos, vai para o grupo familiar, começa a andar com as pessoas ali e tal. Foi discipulado, foi batizado, ficou na cola de Felipe, andou com Felipe, viu sinais, viu milagres, viu Felipe agir. Estava ali envolvido naquilo, encantado com aquilo que estava acontecendo. E de repente, chegam dois homens, dois caras chamados Pedro e João. Pedro e João foram enviados para Samaria. Porque o que acontece? Quando o povo é espalhado por causa da perseguição, a Bíblia fala que apenas os apóstolos ficaram em Jerusalém. Todo mundo se espalhou, exceto os apóstolos. Os líderes ficaram firmes lá em Jerusalém. Só que como foi espalhando o evangelho por vários lugares, o que eles faziam? Os apóstolos faziam. O evangelho está crescendo lá, vai lá ver. Vai alguém lá ver se é isso mesmo que está acontecendo. Vai alguém checar lá se o evangelho que chegou naquela cidade é o mesmo evangelho que saiu aqui de Jerusalém, que não está trazendo nenhum distúrbio, não é nada. E eles fizeram isso. Chegou a notícia que o evangelho chegou a Samaria. Os apóstolos reuniram, mandaram Pedro e João para ver se Felipe pregou direitinho a palavra de Deus, o evangelho da graça. Então Pedro e João foram até lá e viram, é isso mesmo, ele está pregando o evangelho. É o mesmo evangelho. E aí o que ele fala? Ele vê que eles não tinham sido batizados com o Espírito Santo. Ora por eles, para que eles recebessem o Espírito Santo, e eles recebem o Espírito Santo. Quando o feiticeiro vê aquilo, está lá Pedro e João orando, e coloca a mão na cabeça, e o cara cai no Espírito, e outro fala em línguas, e outro ri, e dom para cá, e dom para lá, mover. Quando ele vê aquilo, o que acontece? Marquinhos. Cara, esses caras têm mais poder que Felipe. Olha, o Felipe ora, os espíritos saem. Agora esses caras oram, o Espírito de Deus vem. Os caras caem no chão, falam em línguas, eu quero esse negócio. Eu quero isso que eles têm. Esses são os caras. Felipe, você é gente boa, mas sabe uma coisa? Eu quero andar com esses caras. E ele, o que ele faz? Eu vou deixar esse pessoal do Felipe para cá, com essa igrejinha aí, e vou lá com os caras, com Pedro e João. E esses são os caras. Vou para a igreja deles. Qual que é a ideia dele? O que ele faz? Cadê o texto lá? Acho para mim lá, não lembro se é o 14. 18? 18. Vendo Simão que o Espírito era dado com a imposição de mão dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro. Quando ele oferece dinheiro, gente, aí foi a perdição dele. Ele chega para Pedro, quanto que você quer para eu receber isso? Vai lá para o 19. E disse, dê-me também este poder, para que a pessoa sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Versículo 20. Pedro, um homem delicado, brando,
nunca, não muito direto. Ele fala assim, pereça com você o teu dinheiro. Nossa versão é assim, vá pro inferno com o teu dinheiro. Mas Pedro estava dizendo exatamente isso. Pega esse teu dinheiro e vá pro inferno, você e esse dinheiro. Você pensa que pode comprar o dom de Deus com dinheiro? Oi? Na Bíblia a mensagem, traz escrito sem a mensagem, deixa eu ler. Leia aí, Ali, a versão da mensagem. Para o inferno, você e seu dinheiro. Como ousa pensar que pode comprar o dom de Deus, você nunca vai tomar parte da obra de Deus com suborno e barganha. Eita, Jeová! Vá! Diga assim, irmão, você está com vontade de falar isso, diga assim, vá para o inferno com esse dinheiro. Vai, repita, irmãos, não é pecado, vai, diga assim, vá para o inferno com esse dinheiro. Tem uns aí que estão com medo, o diabo vai aparecer aí. A Bíblia fala em Mateus 7 que largue a porta espaçosa o caminho que leva à perdição, ou seja, vai para o inferno. Pedro está dizendo, cara, você não entendeu nada. Você está andando com o Felipe aqui e não entendeu nada. Você pensa que pode comprar os dons ou o mover de Deus com o teu dinheiro. E aqui, amados, no capítulo 7 é essa ruptura com toda aquela religião judaica. Aqui no capítulo 8 o que é? É a grande notícia. É a grande notícia. Qual que é a grande notícia aqui? Diga assim, a graça de Deus. Porque apenas aqui não é uma grande novidade, isso aqui é uma notícia maravilhosa para quem seguiu o judaísmo, mas é todas as religiões, toda a tradição religiosa. Nós vamos entender isso aqui como a graça de Deus. E nenhuma religião diz que certa feita havia uma conferência teológica em Londres e havia uma discussão, a discussão era qual é a grande contribuição do cristianismo comparado com todas as religiões. Era uma conferência teológica, comparando religiões, e a pergunta era, qual a grande contribuição do cristianismo para a humanidade? E conversa aqui, conversa lá, algumas conversas mais acaloradas e tal. Aí C.S. Lewis entra no auditório, e ele pergunta, o que está acontecendo? Daí explicam para ele, a discussão é essa. Ele falou, não, isso é fácil, é a graça de Deus. Nenhuma outra religião tem o conceito da graça. Por quê? Porque todas, mas pode pesquisar, procurar, pode ir no Wikipedia, no Google. Todas as religiões, o conceito é o que é? Tem um Deus, e esse Deus eu tenho que cumprir minhas obrigações para com Ele, eu tenho que oferecer sacrifícios a Ele, para que Ele não me esmague e para que Ele me abençoe, para que eu não seja condenado. Mas todas as religiões toma lá da cá. Todas. No Velho Testamento é assim. No judaísmo era assim. No Velho Testamento era assim. Se você obedecer, a colheita é boa. Se você não obedecer, a colheita é péssima. Se dá o dízimo, Deus abre a janela dos céus. Se você não dá o dízimo, solta o gafanhoto no teu quintal, você vai ver o teu agora. Mas era assim. É isso que o Velho Testamento, a estrutura religiosa é esta. Eu tenho que fazer alguma coisa para Deus me abençoar. E eu tenho que fazer alguma coisa para Ele não me castigar. Ou não tenho que fazer para Ele não me castigar. Em outras palavras, a gente vai dizer, quase todas as religiões, se não todas, os deuses são comprados. Diga assim, os deuses são comprados. Comprados pelo quê? Pela tua obediência, pela tua fidelidade, pelo teu sacrifício, pelo teu dinheiro. E quando esse feiticeiro que fala com Pedro, com João, ele está falando do que ele sabia, do que ele conhecia. Ele está falando da experiência religiosa dele. Então ele não tinha se convertido plenamente ainda, não tinha se convertido, acho que na verdade. E Pedro fala, você não entendeu nada. Você não entendeu nada dessa grande notícia que nós trouxemos aqui, que Felipe está trazendo aqui, que é a graça de Deus. Porque o Deus Altíssimo, a quem nós servimos, Ele não habita em templos feitos por mãos de homens, Ele não habita em templos, em habitações humanas. Esse Deus Altíssimo não se compra. Não se compra como os outros deuses. Por quê? Porque isso é graça. O Deus, diga assim, o Deus Altíssimo, Ele não se compra.
Deus não entra naquele joguinho de toma lá da cá, de você, de causa e efeito, né? É isso. Deus não. E aí o que Pedro diz para ele, versículo 23? Olha, dá uma bronca nele e fala assim: pois vejo que você está cheio de amargura e preso pelo pecado. O que quer dizer isso, amados? Abra comigo Hebreus 12, 15. O que quer dizer isso, cheio de amargura? Para a gente entender esse cheio de amargura, tem que ler Hebreus 12, versículo 15. Diz assim: cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus. Que ninguém se exclua da graça de Deus. Que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. O que quer dizer esse texto aqui? Ter o coração cheio de raiz de amargura. Segundo esse texto, cuide para que ninguém te exclua da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura brote. O que quer dizer ter um coração cheio de raiz de amargura? Está no próprio versículo. É se excluir da graça de Deus. O que é ser essa raiz de amargura, ser cheio, ter um coração cheio de raiz de amargura? É quando você se priva da graça de Deus. É quando você se exclui da graça de Deus. Mas, pastor, como é que a gente se priva da graça de Deus? Sabe como você se exclui da graça de Deus? Sabe quando você se priva da graça de Deus? É quando você transforma Deus, o Deus Altíssimo, em um ídolo. Quando você transforma o Deus Altíssimo num ídolo, você se relaciona com ele como se fosse qualquer outro ídolo, de qualquer outra das religiões. Aí você começa a ter um relacionamento com Deus à base de troca. Você se excluiu da graça. Quando você se exclui da graça, brota em você amargura. Deuteronômio, capítulo 29, versículo 18, diz assim, ó. Deuteronômio 29, 18. Cuidem que não haja entre vocês nenhum homem ou mulher, clã ou tribo, cujo coração se afaste do Senhor, nosso Deus, para adorarem os deuses daquelas nações, para que não haja no meio de vocês nenhuma raiz que produza veneno amargo. O que é raiz de amargura, amados? É aquilo que produz esse veneno amargo. E o que é isso? Qual é o veneno amargo aqui? Diga assim, idolatria. Qual que é o veneno amargo? Idolatria. Abandonar o Deus Altíssimo e servir outros ídolos, outros deuses. Isso é idolatria. Ah, pastor, mas como é que a gente faz isso? Eu não faço isso, não adoro o santo, imagem, não. Como é que a gente faz isso? Quando nós confundimos o nosso Deus, o Deus Altíssimo, com os ídolos. Como que eu faço isso? Quando eu acho que posso comprar o favor de Deus. Quando eu acho que posso dar algo a Ele para aplacar a ira dEle, para aplacar para conseguir uma bênção, para não ser amaldiçoado. Quando a gente tenta comprar o favor de Deus, do Deus Altíssimo, você está confundindo Ele com um ídolo. E os ídolos é que são comprados. Ídolos são comprados. Os deuses das todas as religiões se fazem uma base de troca. Existe um Deus, eu me relaciono com Ele para eu receber o seu favor, eu dou algo para Ele. Para eu não receber o seu castigo, eu não faço algo. E aí a gente começa a tratar Deus, mas Deus não é teu ídolo, é teu Deus. Ai, qual que é o seu ídolo? Meu ídolo é Deus. Não é. Os ídolos é que são comprados. O Deus Altíssimo é o Deus da graça. Diga assim, o Deus Altíssimo é o Deus da graça, que não se compra. Deus não se compra. Essa é a grande notícia, que nós servimos a um Deus que não se compra, um Deus que não é ídolo, um Deus que se relaciona conosco por sua graça. Mas e aí tem algo. Muitas vezes a gente interpreta raiz de amargura como sendo mágoa, ressentimento contra o irmão, contra o primo, com o vizinho, com a sogra. Né? Não tem nada a ver. Segundo o texto bíblico, ressentimento de amargura, raiz de amargura, tem a ver com idolatria. É idolatria. Como um cidadão tem um coração cheio de raiz de amargura? Quando ele trata Deus como se fosse um ídolo.
E aí ele começa a base de troca. Isso faz o quê? Exclui ele da graça. E o coração dele se enche de... Começa com uma raizinha e vai se enchendo de amarguras. Por quê? Porque ele tenta comprar o favor de Deus. O que Pedro fala para ele? Você tenta comprar o favor de Deus. Você acha? Pai, vá para o inferno, você com o teu dinheiro. Você tenta comprar o favor de Deus. Sabe o que você está fazendo? Está falando para Simão. Você está confundindo Deus com um ídolo. Deus não é nenhum ídolo. Mas como que eu estou, pastor, tentando comprar o favor de Deus? Vou dar um exemplo. Pastor, o que eu preciso fazer para Deus me abençoar? Eu estou numa situação difícil, o que eu faço para Deus me abençoar? Ixi, vai para o inferno. Você está entendendo? Quando você começa nessa, você está querendo fazer uma coisa para Deus abençoar você. Entende? Nossa mentalidade é religiosa ou não é? Muitas vezes nós temos Deus como um ídolo. Nos relacionamos com Ele na base de troca. Deus, o que eu faço para o Senhor me abençoar? O que eu preciso fazer? Sobe a escada de joelho. Sobe. Vai lá para... Tem aqueles caras que vão para Aparecida do Norte a pé. Amarra uma fita no pulso 1 ano, sem tomar banho no braço direito. Coloca aquele colar de contas no pescoço lá, né? Para ser abençoado, para não ser. Aí entrega um despacho na encruzilhada para aplacar a ira. Ou para comprar um favor. Ídolos é que são comprados. Ídolos são comprados com o quê? Charuto. Ídolos são comprados com cachaça. Ídolos são comprados com fitas, com cordões, com velas, com novenas. Ídolos são comprados com canções. Ídolos são comprados com rituais. Ídolos são comprados com dízimos e ofertas. O Deus Altíssimo não se compra. Isso é graça. O que eu preciso fazer para Deus me abençoar então, pastor? Nada. Já foi feito na cruz. Jesus fez tudo na cruz. Aí você fala assim, mas pastor do céu, não é possível que seja assim. É, feiticeiro. Não é, eu tenho que fazer alguma coisa. É, Simão também achava que tinha. Não sei se eu falo isso. Vai para o inferno. Não entendeu a graça? Vai para o inferno. A Bíblia diz de um pai que tinha 2 filhos. Um deles chega para ele e fala, pai, me dá parte da minha herança. Eu quero sair, quero festar, quero ir para as baladas, quero gastar tudo com sexo, droga, não sei o que e tal. E foi. E ele volta, perde tudo. Volta com o rabinho entre as pernas. E chega, pai, me perdoe. Eu perdi tudo e tal, eu preciso. O que eu preciso fazer para que o Senhor me ame? O que o pai fala? Nada. Eu sempre te amei. Eu sempre estive aqui te esperando. E eu que ficou em casa, revoltado, mas ele volta, fez de tudo, e eu não fiz nada, eu fiquei aqui, se eu soubesse tinha ido também. Na verdade, o cara estava nessa, né? Pai, eu fui obediente, você me ama, eu te amo também. Eu amo teu irmão que foi, eu amo você. Eu sempre te amei. Tudo é teu, a mesa está pronta, a festa está aqui, está armada. A mesa sempre estava posta, você que não participou. Eu amo ambos. O que eu preciso fazer para o Senhor me amar? Nada. O que eu preciso fazer para perder o amor de Deus? Nada. A mesa está pronta. Diga assim, a mesa está posta. Isso é graça. Agora vamos pegar uns negocinhos que atualmente já deve estar a 1000 agora. Então, pastor, vamos citar como exemplo. Só para criar uma polêmica, faz tempo que eu não prego nada polêmico, né? Então quer dizer que eu não preciso dar o dízimo, pastor? E não pense os líderes que eu estou dando tiro no pé. Hoje não. Você... Então quer dizer que eu não preciso dar o dízimo? Não, meu irmão, você não precisa dar o dízimo. Então quer dizer que eu posso contar a maior mentira que for. Tenho que fechar um contrato amanhã, segunda-feira. Pastor, ora aí que tem um contrato fechado. Mas eu posso falar a maior mentira que for para fechar aquele contrato? Pode. Espera lá. Mas se eu contar essa mentira
bem cabeluda, para fechar aquele negócio da casa. Aí para fechar aquele contrato, aquelas linhas telefônicas, aquele seguro. Aí eu vou contar aquela mentira, eu vou receber, fecha o contrato. Esse dinheiro é amaldiçoado, né, pastor? Não. Agora o que você está pensando aí? Então por que eu dou dízimo e por que eu não conto mentira? Você está pensando isso, né? Quem que está pensando? Então por que eu estou dando? Sabe por quê, amados? Pela graça. Eu não minto? Por que eu não minto? Debaixo da graça, nós estamos debaixo da graça. Só tem uma resposta certa. Eu não minto porque eu não sou mentiroso. Eu não minto porque eu não sou mentiroso. Eu não roubo porque eu não sou ladrão. Nós estávamos no jogo do Operário, final lá, Operário. Meu Deus do céu, eu não paro de ver aquele vídeo, já vi um monte de tudo que é jeito. Ídolo. É ídolo. Eu fui dar aula no Rogata, abri um parênteses no começo do ano, e eu me apresentei como torcedor do Operário, começo do ano, em fevereiro. Sou pastor, você é torcedor do Operário. Cheguei para dar aula, os alunos, pastor, e o Operário? Eu falei, viu, vocês não acreditavam, né? Aí nós estávamos lá, eu tenho até um videozinho, eu tenho que mostrar pro Ricardo. Nós estávamos lá e tal, aquela apreensão, daqui a pouco, gol do Operário, gol, não sei o quê. O Ricardo corintiano foi assistir com a gente lá, só porque era alvinegro, o Operário, ele foi lá. E o Ricardo pulava, daqui a pouco nós olhamos assim, eu com o Lucas no colo, e acabou que apareceu duas fileiras para frente, um cara, uma chave, quem perdeu a chave? É povo de Ponta Grossa, operariano, tudo gente honesta, né? Se fosse torcida do Corinthians, já não estava lá, a chave não estava lá. Aí o cara, a chave, nós gritando a chave, o Ricardo gritando a chave. Daqui a pouco o Ricardo, é minha chave. Foi parar os três lá na frente lá. Amados, o cara, você acha um negócio na tua frente, você acha tá andando, acha um dinheiro, alguma coisa assim, você pergunta se alguém perdeu, né? Alguém perdeu? Alguém perdeu isso aqui? Alguém perdeu esse celular aqui, esse iPhone 6 aqui? Você faz assim, né? Ou você fala assim, não, achado não é roubado. Quem perdeu é achado. Porque eu sei que não é meu. Não é meu, não roubo. Eu não roubo porque Deus vai castigar se eu roubar. É isso? Não. Por que você fala a verdade? Porque Deus vai me abençoar se eu falar a verdade. Amém? Não, também não. Por que eu não roubo então? Porque eu não sou ladrão. Eu falo a verdade porque eu não sou mentiroso. Mas essa é a única resposta debaixo da graça. Não tem outra. Não é porque Deus vai abençoar, não vai, não sei o quê. Não, é porque eu sou assim. Eu sou reto. Eu sou sincero, sou honesto. Olha aqui. Imagine você fez um negócio escuso, roubou outra empresa, ficou com dinheiro do caixa, que não era para ficar, sei lá o que você fez. Aí vai dormir com medo, que Deus te castigue, né? Aprontou, e agora vai dormir, agora, isso aqui. O que você faz? O cara vai lá e vai dar o dízimo. Aquele mês ele dá 20%. para ver se alivia a consciência, né? Aí imagine, você vai lá, dá esse 20% lá. O que você acha que Deus vai olhar e dizer para você? Ainda bem que você deu o dízimo, hein? Porque eu já estava pronto para te castigar. Se você não dá o dízimo, eu te castigava. Sabe por quê? Porque o sangue do meu filho, Jesus Cristo, não é o suficiente para resolver esses problemas seus. Mas se eu não der o dízimo, olha, você ia ser castigado. Mas porque você deu o dízimo, ufa. Porque só o sangue de Jesus não é o suficiente. Tem que dar mais alguma coisa. Mas pense o seguinte, o sangue de Jesus Cristo não foi suficiente. Deus sabe você, mas esse 20% aí, ainda bem, senão você estava lascado. Ou então você vai fazer um contrato, vai vender uma peça, vai fechar uma casa, vai vender umas linhas, vai vender um seguro, vai fazer não sei o que e tal. Você vai fazer o contrato, você faz tudo certinho, você é sincero, você olha para o cliente e fala, olha, isso não é bom para você. Você vai vender aquele carro, isso não é igual aquele vendedor de carro, né, que vai empurrando. Não, se diz, olha, está com esse defeito aqui, então a gente pode dar um desconto para você. Você faz tudo certinho, fecha o contrato direitinho, o gabarito inteirinho, sem nada errado. Aí você diz, Deus, esse país de tanta corrupção, eu fui fiel ao Senhor. Deus, bem que o Senhor podia me abençoar com mais contratos, né? Porque eu tenho sido fiel ao Senhor, né? Amém? E a tua palavra diz que quando a gente é fiel no pouco, o Senhor nos coloca
no muito. Aí o que você acha que Deus vai pensar? O que Deus vai falar para você de noite? Ai, que bom que você foi fiel ao fechar aquele contrato, hein? Porque senão eu não ia abençoar você. Porque o sangue do meu filho, Jesus Cristo, não foi suficiente para abençoar você. Precisava de uma ajudazinha sua. Ainda bem que você foi fiel. Gente, é isso que a gente pensa. A mentalidade religiosa. Paulo aos Romanos fala: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. O que você acha, irmãos? Você acha que há alguma coisa que você faça? Há alguma coisa que você faça que o sangue de Jesus não cobre? Não, cobre tudo, mas essa área aqui não. Você acha que há alguma coisa que você faça que seja mais poderosa em efeito de destruir do que o sangue de Jesus em poder de restaurar? Parece que a gente pensa assim. Não há nada que possa ter um poder mais destruidor do que o sangue de Jesus de restaurar. Nada é mais poderoso que o sangue de Jesus. Então por que é que eu faço, pastor? Debaixo da graça, a única resposta para isso é que eu faço porque o meu coração é reto diante de Deus. Eu faço porque eu sou assim. Eu faço porque quando a graça de Deus me alcançou, a graça de Deus me transformou. Diga assim: quando a graça de Deus me alcançou, a graça de Deus me transformou. Amados, a graça de Deus foi derramada na minha vida. Quando ela foi derramada na minha vida, na tua vida, ela fez toda diferença. O sangue de Jesus Cristo me lavou, me purificou de toda injustiça. Então eu faço porque sou assim. Então quando a gente diz assim, ó, vamos cantar, o Odilei está aqui na frente, mas vamos cantar um louvor a Deus, vamos cantar uma música para Deus, por quê? Não, porque ele gosta, né? Senão ele vai ficar bravo se a gente não adorar ele, e é domingo, é o dia de dar para ele o louvor, tal. Não, não é por isso. Por que a gente faz? Você já ouviu a frase? Eu já ouvi isso. Dinheiro que você não dá do dízimo, você gasta onde? Na farmácia. Dinheiro que você não dá no dízimo, você gasta na farmácia. Eu vou falar isso para você. Você vai entender. Eu vou fechar. Fica tranquilo. Sabe o que eu estou dizendo para você? Mas não se preocupe. Aquele dízimo que você não deu mês passado. E ó, eu vi que muita gente não deu, hein? Dê porque você é uma obra, não para comprar ele. Se você não deu o dízimo, Deus não vai mandar uma doença para você porque você não... Ixi, tem uns caras que passaram mal ontem à noite, irmãos. Eu acho que não deu o dízimo. O cara bateu o carro. Ixi, não dei o dízimo, bati meu carro. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Amados, nós temos percebido que muita gente tem entendido errado o que é graça. Eu vou fechar esse negócio de dízimo, fique tranquilo, é hoje mesmo. Por exemplo, nós viemos para um lugar porque a gente estava com dificuldade de pagar o aluguel lá. Nós viemos para cá e estamos com a mesma dificuldade. As pessoas entendem, graça não precisa. E nós estamos aqui, mas ó. Mas então, pastor, por que eu dou o dízimo? Porque eu sou assim. Porque eu sou generoso. Porque eu sou compassivo. Porque eu sou misericordioso. Porque eu não sou egoísta. Porque eu amo a obra de Deus. Eu amo a casa dele. Eu quero ver pessoas transformadas. Eu quero, amados, nós não, tem gente que acha que nós não concordamos com o dízimo. Nós concordamos. Se você é membro dessa igreja, dizime. Com alegria, com prazer. A obra precisa. Mas não porque ele é um ídolo. Deus é um ídolo e você está comprando ele. Em vez de nós trazer alguma coisa, um sacrifício, não sei o quê, nós damos o nosso dízimo. Senão a gente vai se parecer com o cara que oferece o charuto lá, a galinha preta. A diferença é que a gente dá em dinheiro. É? Nós cremos e nós precisamos. Você está nesse lugar, é o lugar que você congrega, que você se alimenta, dizime. Oferte. Tenha prazer. Não dê com dor. Ai, meu dízimo. Não, dá com alegria. Com prazer. Vamos cantar uma música? O direito falar, vamos cantar uma música porque senão Deus não vai se agradar. Não, nós vamos cantar uma música por quê? Porque eu gosto de cantar.
Porque eu gosto de louvar a Deus. Aí Deus vai ficar triste. Mas Deus não vai ficar triste se você cantar ou não cantar. Deus não muda. Mas nós queremos dar a Ele. Por que eu não mentirei? Porque eu não sou assim. Eu não sou da turma que engana. Eu sou daqueles que não enganam. Eu não sou mentiroso. Daí se fala no teu trabalho lá, né? Eu não acredito que você é assim. Duvido que você seja assim. Não é natural, as pessoas, ninguém é assim. Você vai dizer assim, é verdade, eu não era assim. Mas a graça de Jesus, quando eu conheci Jesus, a graça me alcançou. E Ele fez isso comigo, o sangue me lavou, me transformou. E agora eu sou assim. A graça de Deus não é para nos piorar, é para nos transformar. É para nos mudar. Paulo diz, vamos fazer voltou lá para Jerusalém, vamos fazer umas pizzadas com os crentes aí. E os caras, mas cara, você estava perseguindo os crentes esses dias. Mas agora Jesus me alcançou. Agora eu tenho prazer em estar com os irmãos e tal. Ninguém acreditava nele. Vamos orar. Vamos se ajoelhar e orar. Mas vamos ter uma reunião de oração. Ficou dia 20, né? Dia 20, né? Dia 20 de junho. 20 de junho, um sábado aqui à noite, nós teremos uma noite de adoração. Começo da noite ali, vamos até quando der. Já falamos com a faculdade aqui, os jovens estão organizando, louvor. Então nós vamos fazer isso para quê? Para que Deus venha nos abençoar. Não, amado. Não é para isso. A gente vai estar aqui, se ajoelhar, orar, para se colocar na presença dEle. Porque a gente gosta disso. Nós gostamos. O nosso coração pede. O nosso coração anseia por estar com Deus. Não porque nós queremos que Deus nos abençoe. Não, a bênção dele já está sobre você. É porque nós temos prazer de estar com Ele. É porque nós queremos estar com Ele, amado. 1 Coríntios 15, 10. Fala bem disso. Quando a graça nos alcançou, Paulo diz o seguinte. Ele diz assim, mas pela graça de Deus, sou o que sou. Diga assim, sou o que sou. E a sua graça para comigo não foi em vão. Antes, trabalhei mais que todos eles. Todos eles quem? Com os outros apóstolos ele está dizendo. Contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo. Olha o que ele fala, amados. Ele diz assim, pela graça de Deus, eu sou o que sou e a sua graça para comigo não foi em vão. Essa versão é boa aqui, ó. A sua graça para comigo não foi inútil. Diga assim, a graça de Deus para comigo não foi inútil. Agora para você que está escutando isso, seja na internet, agora já está na internet, vendo um DVD, ouvindo aqui. Você que pensa, então não preciso mais dar o dízimo. Então não vou dar. Eu posso, não tem problema ir para balada, encher a cara, fazer, porque ele não vai me amaldiçoar mesmo, né? Então não tem nenhum problema. Aquele que pensa assim está dizendo o quê? A graça de Deus é inútil para comigo. A graça de Deus é inútil. Por quê, pastor? Porque a graça de Deus não me fez um homem melhor. Então ela é inútil. A graça de Deus não me fez um marido melhor. Então é inútil. A graça de Deus não me fez um crente melhor, um esposo melhor, um funcionário melhor. Então a graça de Deus é inútil. Ela não me fez um homem diferente, ela é inútil. O seu coração continua sendo como o coração de Simão, correndo atrás dos seus ídolos. A graça de Deus não mudou, não te transformou. E tem gente que pensa assim, né? Já viu esse pensamento? É brincadeira, mas eu acho que tem uns loucos assim, né? Eu gosto de pecar bastante porque Deus ama o pecador, então vou pecar bastante, né? Deus me ama. Na verdade, o cidadão está dizendo o quê? Eu gosto de pecar bastante, sabe por quê? Porque a graça de Deus é inútil para mim. Não faz diferença na minha vida. Não afeta meu coração. A graça de Deus não muda minha consciência. Não transforma a minha vida. Por isso que a graça de Deus é inútil para comigo. E eu continuo correndo atrás dos ídolos do meu coração. Simão tinha se convertido, entre aspas, mas os ídolos estavam lá dentro. Quanto você quer para me dar isso aí? Uma corrente de oração, 7 semanas? Por isso nós não fazemos 7 semanas, 8, 9, 10, 52. Por isso que nós não fazemos voto. Por isso que nós não fazemos promessa e troca e barganha. Porque isso se faz para ídolos. Deus, eu vou tentar tudo. Se não der certo, eu corro para a igreja.
Aí eu me ajoelho diante de Deus, aí eu faço uma corrente, eu corro para a vigília, eu reforço a oferta, dou uma caprichada lá, mando para o missionário na Polônia, na Índia, no Azerbaijão, faço o que for, e aí eu me torno mais piedoso para Deus não me amaldiçoar, para Deus me abençoar. Sabe o que aí está? Esse é o espírito da feitiçaria. Feiticeiro. Tentar comprar o favor de Deus e tentar tornar a graça de Deus inútil. Isso é feitiçaria. Para terminar, irmãos, por que eu faço o que faço? Por que nós fazemos o que fazemos? Por que eu vivo do jeito que vivo? Por que nós como igreja vivemos do jeito que vivemos? Para que Deus não nos amaldiçoe, pastor. Não, não é isso. Para que Deus nos abençoe. Também não. É por isso? Diga, não. Deus não nos amaldiçoa por quê, amados? Por causa do sangue de Jesus Cristo na minha e na tua vida. Por isso que não há maldição sobre a tua vida. Por isso que não há maldição na sua vida, na sua casa. Porque o sangue de Jesus é sobre a sua vida. E Ele me abençoa e te abençoa por causa do sangue. Diga assim, eu sou um abençoado por causa do sangue de Jesus. Ah, mas eu fiz isso, tenho sentimento de culpa. É o diabo que joga sentimento de culpa. Você é abençoado, porque o sangue de Cristo é sobre você. Então, pastor, por que eu faço o que faço e vivo do jeito que vivo? Porque eu sou assim. Meu coração é reto diante de Deus. Eu me alegro de estar nele. Mas você não era assim? Eu não era assim, mas agora sou. Quando a graça de Deus me alcançou, quando a graça de Deus nos alcançou, ela nos transformou. Está nos mudando. E aí a gente pode dizer que nem Paulo. É pela graça de Deus que eu sou o que sou. É pela graça de Deus que você é o que você é. Vamos orar?